O Sport que tinha vencido o Guarani, né, no fim de semana, agora, pela quinta rodada, agora vence na quarta rodada a equipe do Tombense, né, na Ilha do Retiro, pagando os jogos atrasados, assim como fez o Ceará nessa derrota diante do Vitória. E agora eu, Fred e o Maestro vamos começar a nossa análise falando desse jogo, tá? Então, Fred, queria que você trouxesse aí a sua leitura inicial, tá? Desse confronto que ele representa, né, para o esporte, já que com a vitória sobre o Guarani, a gente destacou que a chave já tinha sido girada. Ali a gente apontou, bom, a partir daqui já dá para a gente dizer que a chave girou, que o time assimilou bem ali a perda do título, e agora queria que você me explicasse o que representa essa nova vitória do esporte agora sobre o Tombense. Celso, vamos lá. Eu diria que esse é o jogo que o Sport tem um se ligue, uma aula, um resgate da lembrança do que é a Série B, tá? Foi uma partida muito didática do que significa a Série B, do tipo de jogo que a Série B traz, tá? Tenho certeza que todos nós já vimos partidas como essa algumas vezes e já vimos partidas como essa darem muito errado outras tantas vezes, tá? Porque, Celso, no final das contas, né, lá para os 30 e muitos do segundo tempo, 30 e poucos, 30 e muitos, não lembro exatamente, Renan fez uma defesa num cabeceio do Tombense, que era o terceiro gol do Tombense. Era o empate. Isso. Foi uma ótima defesa de Renan, um cabeceio rápido pro chão, perigosíssimo. E se Renan não faz aquela defesa, a gente estaria aqui comentando um jogo em que o Sport pegou 2 pontos e jogou na lata do lixo. O Tombense tem seus méritos? Tem seus méritos. Poderia ter saído com um ponto por seus méritos. E claro que também por defeitos do esporte. Mas se tem uma coisa que é indiscutível, é o abismo técnico de potencial e mesmo de atuação das duas Uhum. equipes dentro da partida. E aí volta um pouco do que de alguns traumas da temporada, né? Fundamentalmente o trauma da quarta-feira contra o Ceará, né? Da perda do título da Copa do Nordeste, mas sem que vire um fantasma, sem que a gente tenha que falar disso o tempo inteiro. Mas o que tem que ficar de extrato fundamental é: você não pode ter uma diferença técnica tão grande e deixar o jogo aberto por tanto tempo, tá? O esporte chega dentro da área do adversário com uma facilidade incomparável à do Tombense, incomparável, tá? É uma é uma é uma facilidade, né, que com um toque, 2 toques da bola, o time chega e deixa o jogador na cara do gol. Aí vem finalização errada, aí vem o último passe, aí vem escolhas erradas, tá? Claro que tem muito mais coisa certa e muito mais pontos positivos para se destacar do que do que focar nos negativos. Mas na hora que os negativos colocam em risco uma vitória que era para ser uma vitória fácil, a gente tem que sublinhar algumas coisas, tá? Quantas bolas cara a cara o Sport teve e não fez o gol? 3? 4? Com personagens diferentes, né? Inclusive, isso é Com importante personagens destacar. diferentes. Com Everton, com Juba, com Jorginho, com Love, Love. né? Assim, essas bolas é, tem que ser, pelo menos as escolhas têm que ser as corretas. Por exemplo, o gol que Love perdeu hoje, eu achei uma escolha correta. Eu Eu achei achei uma mais para escolha grande correta. defesa, mas não dá É, para você ignorar o isso. retrospecto recente. A bola que Juba entra cara a cara e meio que escolhe tocar em diagonal, ali já é uma escolha muito errada. Ele deveria ter batido, tá? Aí tem algumas que são infelicidade, a bola que Juba pega, né, com o goleiro Felipe se recupera e faz a defesa. Mas enfim,
Que bom para o esporte, que bom para o esporte, que a lição veio com, com os 3 pontos, né? Porque aí você relembra que jogos assim podem acontecer, tá? Como esse podem acontecer. E normal, Celso, tá? Talvez o Sport perca jogos em casa com esse perfil, talvez empate, mas tem que estar sempre atento e lembrar que isso acontece. São 17 jogos na ilha em 2023 e 17 vitórias. É um puta número. É um ótimo indicativo. Mas você não pode achar que um dia as coisas não vão dar errado. Tá? E aí não tô dizendo, perder, se pegar quarta-feira o São Paulo na Copa do Brasil e perder. Isso aí tá na conta, isso não é problema. O problema é um Londrina, um Sampaio, né? Uhum. Um CRB, um joguinho mais que é para ser de vitória, de obrigação de vitória. Você tem que ter muito cuidado, você tem que ter o máximo de atenção. Porque a defesa do esporte, que é uma ótima defesa, ela não vai ser perfeita sempre. Eu não acho que a defesa foi horrorosa hoje, não, que cometeu falhas graves, mas falhou. E quando falhou, o adversário estava lá para finalizar bem. E também para perder gols, tá? Tem uma bola, um escanteio que o cara da Tombense perde embaixo da barra. Também bola muito rápida, não tinha muito o que fazer, mas perde embaixo da barra. Então, assim, é, uma noite de altos e baixos do esporte. Tá uma noite que confirma o que todo mundo imagina, que o esporte vai ter um domínio, né, e até uma facilidade de criar chances de gol contra mais da metade dos times da Série B na ilha. Mais da metade dos times da Série B devem vir para a Ilha do Retiro e levar 4, 5, 6, 7, 8 chances claras de gol, tá? Isso deve ser uma constante. E aí, o que o esporte vai fazer com essas chances? Tá? Vai ser muito determinante para a margem de segurança do esporte nessa campanha na Série B. Mas o extrato fica dessa forma. Você tem um extrato extremamente positivo, que é essa imposição natural da melhor qualidade técnica, do melhor conjunto, da melhor forma de jogar do esporte. Segundo jogo em casa, segundo jogo na Série B, utilizando os titulares, e segundo jogo de imposição sobre o adversário. Mas aí vem na conta o risco das jogadas mal conduzidas, seja na finalização ou no último passe, tá? Desatenções e falhas defensivas que acontecem, e outro problema que eu vou guardar mais para frente, tá? Que substituições, tá? Escolhas de substituições, posturas de jogadores que estão entrando, tá? Postura de jogadores que estão entrando, que tudo isso tem que ser muito equalizado. Um time não pode sair perdendo força, desabando, né, em campo nas substituições. O esporte meio que Deixa de ser é, é, uma 4x4 e vira um carro 1.0 flex. isso assim é um pouco perigoso, tá? Assim, e aí não é só a qualidade dos jogadores, é a postura dos jogadores também, mas eu vou deixar essa parte das substituições para um segundo momento nesse programa, tá, Celso? E também muita gente perguntando aqui, também fará parte desse programa, porém mais na frente, minha análise do primeiro jogo depois de muito tempo sem o Mute. Muito bom, velho, muito bom. Então é isso. Deixa eu agora falar com o maestro, Cássio. Acaba sendo um momento importante, né? Porque, primeiro, fecha um, uma etapa, de certa forma, né? Da caminhada do esporte nessa Série B, que era essa modalidade de ilha de portões fechados, público zero ali, né? E também porque coloca o esporte, de certa forma, mostra que o esporte, de fato, tem mais do que o necessário para disputar o acesso, para brigar pelo acesso, desde que realmente foque
no Campeonato Brasileiro. Fala, Celso, Fred, galera que está acompanhando a gente aqui, boa noite. Bom dia, sempre dizendo assim, a hora que você pode estar escutando esse podcast, no live/podcast. Essa atuação do Sport, ela encerrou, como você falou, ela encerrou essa parte da punição que começou, ainda muita gente não lembra, já não lembra, mas ela começou em 2022 ainda, no último jogo como mandante, o jogo contra o Operário de Ponta Grossa, foi na Arena Pernambuco. O Sport goleou, o Operário foi, aquele jogo já foi início da punição. Justamente o jogo que está em xeque, né, pro volante do Operário, Fernando, né? E ali a punição era até maior, Fred. E depois ela foi reduzida para 6 jogos, colocou já os 3 próximos jogos que vão ser flexibilizados, mas enfim, de portões fechados, sem público, o Sport cumpriu 3 jogos, 2 nessa Série B e 1 ainda no ano passado. O Ceará, por exemplo, não cumpriu no passado, né? Vai ter que colocar tudo na Série B. O Sport conseguiu ainda fazer uma contra o Operário. E caso não tenha nenhum incidente, né? Como o Cabral falou bem assim, isso deixou bem claro, Celso, meu irmão. Ele não acredita, não acredita, nem acho que ninguém acredita. Se não tiver. São, sei lá, 10, 15 anos, é muito tempo perdendo mando de campo pelo mesmo motivo com pessoas. Enfim, mas caso não aconteça, esse foi o último jogo do Sport de portões fechados. E eu considero importante destacar isso porque ele venceu os 2 jogos. O Ceará, por exemplo, perdeu os 2 jogos. Mesmo o Ceará estando muito mal, não sei se o Ceará, jogando no Castelão ou no PV com público, se ele levaria um 3-0 do Guarani ou se levaria um 2-0 de uma forma tão melancólica como foi a derrota para o Vitória. Jogando muito mal. Poderia ter jogado mal, enfim, não ter conseguido mais assim. Mas 0-5 acumulado. Um jogo sem público, acho que diz bastante não ter tido essa atmosfera, e o Sport jogou com essa mesma característica e conseguiu somar 6 pontos. Então, passar por esse momento. O Guarani, por exemplo, quando chegou aqui, vinha de uma largada muito boa. O Tombense não, mas o Guarani vinha de uma largada muito boa. É até curioso, né? O Guarani vinha de uma largada boa, jogou nada, uma atuação assim, inacreditável, e o Tombense, que vinha já de uma campanha irregular para baixo, e fez uma partida, pelo menos no segundo tempo, competitivo. Nos 3 próximos jogos do Sport, que serão contra Botafogo, ABC e Avaí, já vai ter mulheres, pessoas com deficiência e crianças até 12 anos. Nesse caso, pode ser meninas e meninos. No caso, assim como PCD também. PCD pode ser PCD homem, assim, mais, e além disso, mulheres. E nesse caso, são 3 jogos onde já vai ter uma volta de um abraço da torcida do Sport com o time, que vai virando rapidamente essa chave depois de um golpe duríssimo. Eu como já tinha falado, já no dia ainda do jogo Guarani, eu estava preocupado, porque já tinha visto isso acontecer no próprio Sport, em outros clubes, em outras campanhas, mas no próprio Sport já tinha visto algo do tipo. Obviamente não se compara ao exemplo que eu dei, assim, em termos do dano que foi a Libertadores que eu falei, mas que dependendo de quanto o clube poderia assimilar o golpe, clube/torcida/time, poderia ter acontecido e não aconteceu. Eu acho que na hora que você vai respondendo rapidamente, no caso do time, a chave vira para todo mundo. Eu acho que a torcida já entendeu que dá para seguir competitivo no Campeonato Brasileiro. E sobre a atuação, jogando nessa atmosfera, que foi a última vez que o Sport jogou com essa atmosfera, o jogo ele encaminhou para ser como foi o do Guarani. Ele nos primeiros momentos, para mim, na minha opinião, ele encaminhou para ser um jogo muito fácil. O do Guarani foi facílimo, assim, foi muito acima do esperado. O placar que acabou sendo econômico, né? Ele fez 2-0, perdeu muitas oportunidades, mas desse jogo caminhava dessa forma. Quando faz 1-0, logo depois teve a chance para fazer 2-0, toma um empate, uma rara chegada do Tombense ali. Não era nem um contra-ataque, porque a defesa do Sport estava até povoada naquele momento. Aliás, foi falhas técnicas individuais do que outra coisa, porque não acho que foi falta não foi uma oportunidade, o cara isolado para marcar. Veio o desempate, logo depois também, não demorou muito. No primeiro tempo o Sport já estava novamente em vantagem, e daí, até fazer o 3-1 e até fazer o 4-1, o jogo caminhou de forma muito fácil. Por exemplo, já no segundo tempo, depois já viu o terceiro gol, né, o gol de Juba. Juba perdeu um gol que ele bate de carrinho assim, e Felipe Garcia fez uma defesa muito boa, e também tinha tido outra defesa. Essa, para mim, foi a melhor defesa dele. Era uma chance para fazer 4-1, era para fazer saldo, para depois ter um cruzamento, como o Fred já falou aqui, e Alexandro, que já tinha feito primeiro, fazer mais um gol do Tombense. Da forma como estava sendo o jogo, eu achava que aquele momento poderia ter sido
um se ligue como tinha sido o primeiro gol do Tombense, porque eu ainda não estava vendo equilíbrio. Mas em algum momento eu entro um pouco no que o Fred falou, de que na hora que vai tendo as mudanças, o Sport consegue ter esse volume. Mas ele consegue ter esse volume com o time titular que está em campo. Na hora que esse time titular começa a cansar, as peças que vão entrando, elas não estão conseguindo corresponder. Um outro corresponde, tá? Como era o caso, a dobradinha lá, a bandeira, Edinho, tá fazendo muita falta lá, a bandeira, viu? Porque quando Edinho dá uma queda, não tá tendo lá a bandeira. Tá tendo que ser Gabriel Santos, assim, e essa dobradinha que não tinha uma figura titular, que todo jogo mudava, mas era muito importante. Mas vão entrando outras peças também, entrou o Wanderson, acho que não acrescentou muito, né? Perde uma chance de ter dado um carrinho, nem se esforçou. Acho que pode caber até um cruzamento de jogo, pode ter sido rápido, mas assim, acho que cabia o jogador também ter tido uma resposta rápida. Ele quis concluir em pé, acho que de carrinho ele teria chegado na bola. Com essas mudanças que Anderson fez, mas assim, ele tirando o Gabriel Santos pela sequência que ele vem tendo, não considero as outras erradas, não. Mas eu considero que as mudanças não vêm correspondendo. De errada, esse cara não vai ajudar hoje. Eu acho que foi na entrada de Gabriel. Quando hora que ele entrou, eu disse, acho que pelo que ele vem fazendo, não vai entrar. As outras não. Mas hoje eu acho que quase todo mundo que entrou não correspondeu. E aí, você, numa hora que um jogo estava quase decidido, pelo volume que você tinha de jogo, pelo placar que você estava construindo, era um 3-1 com vaga para mais, vira um 3-2 com o seu time cansando de ser modificado. Aí aconteceu que a gente já viu em outras oportunidades, em outras partidas. Como foi até a final da Copa do Nordeste, na reta final do Sport foi muito melhor que o Ceará, 75, 80 minutos do jogo, e os 10 ou 15 minutos finais, o jogo ficou franco. Como ficou franco esse do Tombense. Só que ao contrário do Ceará, que não teve uma grande oportunidade, teve Vitor Gabriel, mas que chegou atrasado, nessa teve. Renan fez 3 boas defesas no segundo tempo. 2 na reta final e uma ainda no começo do segundo tempo, a defesa com o pé, que a bola ia entrar no cantinho e ele conseguiu defender com o pé. Veja só, 3 boas defesas num jogo completamente controlado e disso aí para virar um cenário perigoso mostra que defensivamente, e isso inclui até o ataque, né? Marcando lá na frente, o Sport fez uma atuação muito abaixo do que vinha fazendo. Porque dá para lembrar aquele 3-3 do Coritiba, mas aquele 3-3 do Coritiba, por exemplo, ele tem um gol de pênalti num lance que você não tem muito controle, foi pênalti, mas você não tem muito controle na reta final, e uma falha bizarra de Renan. Tipo, o Sport tomou 3 gols naquela partida, mas não foram 3 gols com o jogo acontecendo, você está vendo a merda acontecer. Não, na minha opinião, não foi exatamente o que teve ali. Esse jogo contra o Tombense, sim. Esse jogo, o Sport flertou para terminar com um ponto, um jogo que seria inacreditável. Mas no fim, dessa vez, pelo menos, se no Ceará 1-0 não adiantava, né, da final da Copa do Nordeste, dessa vez, como a gente fala, dessa vez o 1-0 adiantaria, o 2-1 adiantaria e o 3-2 adiantou, fazendo, Celso, com que o Sport subisse 6 posições. O Sport ainda não tinha a mínima chance de entrar no G4 nessa rodada, mas antes do jogo do Guarani, quando foi jogar o Guarani, já estava na 4ª rodada, o Sport só tinha um jogo. Agora, já está na 5ª rodada, o Sport tem 2 jogos a menos. Quando começou o jogo contra o Guarani, o time estava na zona de rebaixamento. Pô, claro que estava muitos jogos a menos, mas assim, venceu ali, foi para 14º, venceu agora, foi para 8º, vai para um jogo interessante contra o Ituano e começa a ficar numa condição de não tem 6 pontos garantidos, longe disso. Não são 2 jogos a menos, não são 6 pontos garantidos. Mas, se ele continuar nessa pisada, ele vai conseguir se aproximar do G4 sem esses pontos. E aí esses pontos realmente vai diminuir bastante a pressão. Então, essa sequência que o Sport conseguiu agora, de vencer esses 2 jogos sem público, na pior atmosfera possível que o time teve no ano, e que terá no ano, caso não tenha nenhum novo incidente, termina numa sequência muito boa. E ainda mais, conseguindo esses 6 pontos depois do baque que sofreu. Porque não é simplesmente ganhar 6 pontos, não é ganhar a porrada na cara que levou, com o vice da forma como foi, para nesses 2 jogos seguintes, com uma atmosfera completamente melancólica, que, como até o próprio Ederson falou, parecia jogo na pandemia, e isso reflete algo completamente triste. Assim, o próprio treinador do Sport sinalizou dessa forma. Mas o time conseguiu sair da melhor forma possível, apesar do flertezinho que teve hoje. Muito bem, maestro. Antes de eu seguir aqui trocando passes com vocês, eu vou mandar um abraço para a nossa comunidade, tá, de apoiadores lá das nossas campanhas no Apoia-se, a galera do Clube 45, tá? Essa galera massa que contribui de forma direta ali
com o nosso trabalho. Como sempre, gosto de ressaltar que é a maneira mais eficiente de você garantir uma estabilidade, uma regularidade aí para o nosso projeto, tá? Uma grana que a gente sabe que a gente pode contar todo mês. E além disso, também é um convite ao seu cartãozinho dourado, tá? Para você entrar aí no nosso Clube 45, na nossa família, essa comunidade trincada que debate absolutamente de tudo em primeira mão. É isso. E aí, para fazer parte, basta você entrar lá no Apoia-se, apoia.se/NE45, podcast 45, H-Menon ou blog de Cássio Zirpoli. Um abraço, um beijo no coração de todos e todas. Muito obrigado, tá, por vocês fazerem parte do nosso dia a dia. E agora, Fred, eu queria que você complementasse a sua análise, que eu sei que vai também fazer um link com alguns pontos que o maestro Cássio Zirpoli trouxe. Então, queria que você apontasse onde acendeu o alerta, onde é preciso ter um pouco mais atenção, onde é que é preciso testar diferente. Eu acho que nessa questão ofensiva, em alguns momentos do jogo de hoje, recolocou o Sport num clima meio campeonato pernambucano. Lembra que a gente já debateu isso? O Sport perde muito gol no estadual, é muito displicente, mas nos jogos que precisa não perde tanto. Eu acho que hoje teve um pouquinho daquilo, tá? Eu acho que teve um pouquinho dessa questão de que daqui a pouco a gente toca 3 bolas de novo, sai na cara do Aquele gol e negócio faz. fica naquela zona É, postura, atitude, porque né? depois que o Sport fez 3-1, por exemplo, pode ser que poderia fazer 4 ou 5 com alguma facilidade, aí não fez e leva o gol, tá? Nos altos e baixos, a gente teve uma atuação defensiva ruim. Tá? Thierry, por exemplo, é um dos melhores em campo. Né? Atuou bem atrás e porra, participou dos 2 gols, né? Efetivamente dos 2 primeiros gols do Sport. Mas se você for ver, Karius não fez uma boa partida. Também não fez uma partida ruim. Né? Deu uma bela assistência para Juba lá na frente. Mas, por exemplo, na marcação, deu espaço para os cruzamentos, fez 2 faltas perigosíssimas na entrada da área. Né? Foi vencido, né, por Pedro Costa. Tanto que se Pedro Costa, no Tombense, é um dos destaques da partida, Karius Porque foi nas costas de alguém, naturalmente, né? Nas costas de naturalmente Cariús. sim, né, teve essas falhas. Everton oscilou também, fez uma boa participação ofensiva, mas falhou atrás, deu espaço. E o segundo gol é absurdo o que ele faz. Dá até a sensação de que ele acha que não tinha ninguém atrás dele, porque ele se abaixa, acho que imaginando que a bola ia passar, né? E aí tem um jogador atrás dele. O gol é dado por Everton, né? O segundo gol. Fabinho, achei uma partida muito ruim de Fabinho, tá? Distante, marcando longe. E depois de várias partidas boas, ele teve uma queda. Ronaldo, acho que jogou melhor no segundo tempo. Então você teve defensivamente partidas, atuações fracas, tá? Atuações com falhas. Mais um ponto que eu queria chamar a atenção, e que já tinha trazido por Cássio, que eu falei que eu guardaria para esse segundo momento, são as substituições. Tá? Eu sou da linha de Cássio. Eu acho que de substituição, de escolha errada de Henderson, só Gabriel. Porque Gabriel já foi. Tá? Gabriel já foi. Ele não pode ser colocado na frente de Fabrício Daniel como uma opção. Tá? Ele não pode. Ele vai disputar agora com Kaique. Ele agora vai disputar com Kaique, quem é a última opção. Tá? Aparentemente, Gabriel foi um cara que chegou no início do ano muito bem fisicamente, é um jogador de uma passada larga, chamou atenção por suas atuações ali no começo do ano, entrou bem, mas já de algum tempo vem sendo nocivo, tá? E hoje, assim, novamente, como nas últimas 2 partidas, ele entrou e não só não somou, como atrapalhou. Fred, eu vou dizer o seguinte: eu não lembro a última vez que eu vi um jogador entrar e errar tudo. Tudo. Todas as decisões que ele tomou. Terceira vez seguida, Celso. Terceira É vez seguida. impressionante, Foi cara. assim contra o Ceará, do gol perdido ao pênalti perdido. Foi assim contra o Guarani, jogou menos tempo, e foi assim hoje. Contra o Guarani, achei mais simbólica a entrada dele,
Tanto que Fabrício Daniel entrou antes, mas eu achei uma coisa assim, pô, não vamos perder o jogador. Até comentei isso, a gente fez essa transmissão ao vivo, né? Foi Na hora que ele exatamente isso. entrou, a gente comentou isso, mas hoje eu achei absurdo a entrada dele. Tá um absurdo. Henderson não é de, pelo menos o Henderson versão esporte, não é de deixar situações assim se prolongarem. Lembrando que ele tirou Thiago Lopes e Funcionário Kaique do público. time, tirou Kaique e Thiago Lopes do time de forma muito rápida, sem dar segunda chance. Tá? Então, atenção aí a essa questão de Gabriel, tá? E quero trazer mais um ponto também. Pedro Martins não pode entrar no jogo como entrou hoje, não. É porque é da base. Pessoal, entrou no jogo a passeio. Entrou no jogo a passeio. Ronaldo jogou muito melhor que ele. Ronaldo, já antes de sair, mais desgastado, jogou muito melhor que ele. Pô. Como é que o menino entra e não toca na bola? Não ajuda na organização com a bola saindo. Deu 2, 3 passes na fogueira. Tudo passe para trás, tudo na fogueira. Tá? Onde é que ele estava na marcação? Achei uma partida, uma entrada muito a passeio. Eu acho que essa é a melhor definição, tá? Wanderson entrou mal, mas eu não acho, por exemplo, eu tenho visto muito colocando Wanderson e Gabriel na mesma moeda. Eu vi muita gente citando isso. Acho que até Thiago Medeiros tweetou isso, algumas pessoas aqui. Ah, é, 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 essa substituição Gabriel e Wanderson, né, são horrorosas, acaba o time. Não, tem uma distância Veja, de Wanderson para tem uma Gabriel. distância Wanderson de foi Wanderson para mal, Gabriel. mas a distância é bem visível, na verdade. Agora, Wanderson tá ali compondo o lugar que era de Labandeira, né? Tipo, a substituição é Dinho Labandeira, agora é Dinho É o que eu Wander. falei. Esse tá sendo um problema, porque a gente estava meio acostumado que se aquele ponta de direita não tivesse bem, o que estava entrando estava correspondendo muito, e isso não acontece agora. Você fica, tipo, hoje não correspondeu, no próximo pode é um jogador bem regular, né? No caso de Wanderson. E Gabriel, é como eu falei, para mim é a pior opção para entrar no lugar de Jorginho. Para mim é a pior opção. Outra coisa que também tá assim, eu já comentei aqui, ninguém aqui acha que tá sendo um grande jogador, mas, por exemplo, eu fiz esse comentário no Twitter, né, de Gabriel, de Pedro, aí o cara, e Vargas? Porra, Vargas jogou 5 minutos, velho. Assim, vamos direcionar um pouco assim os problemas para onde eles estão. Vargas jogou 5 minutos para dar tempo ao tempo ali. Para dar tempo ao tempo. Eu acho que ele saiu, tinha 44. 45, na verdade. Porque ele fica um pouquinho, tem um monte de escanteio, né? Ele entra em campo para jogar os descontos, pô. Aí a turma vai jogar luz e Recebeu o atuação bicho. ruim. Parar o tempo, segurar a bola. A pessoa vai jogar uma luz e atuação ruim de Vargas. Eu acho que tem E se eu não entrado me engano, mal. O cara ele entra no lugar de Love, né? Ele já entra entra no numa lugar de situação. Love, nos descontos, pô. Exato, numa Ele, situação ele é chamado diferente. ali aos 44 e pouco, mas só entra quase nos 46, porque é uma sequência de escanteios e Love fica na área. Então é assim, tá? 2 dedinhos de paciência, tá? Com alguns jogadores, ok. Mas também assim, sem insistência, sem começar a querer ser um administrador de relacionamentos e ambiente interno o tempo inteiro, tá? Essa questão de ordem, de hierarquia, precisa ser mexida em alguns pontos, tá? E a direção tem que estar muito atenta para quando a próxima janela abrir, né? Porque o esporte precisa de alguns reforços, tá? Longe de precisar de um time, longe de precisar de algo, né? Reformulação, tal. Mas vai precisar de reforços pontuais, tá? Precisa de mais força na frente, tá? Precisa ter umas opções ali mais interessantes, até porque em algum momento, né, a gente não sabe quando, imagina-se que só em setembro, vai perder Juba, tá? E o poder de definição de Juba, ele é hoje incomparável ao de qualquer outro jogador do esporte. Incomparável, né? Love, para mim, é mais decisivo para fazer
a engrenagem do time girar. Isso. Mas Juba faz a bola ficar muito perto do gol ou dentro do gol. E no futebol É assistência demais, viu? Não, é assistência. o scout de assistência é porque assistência, quando se fala isso, é o gol consumado. E Mas se eu nem estava tivesse. falando disso. Nesse caso, eu Então, estava mas falando se da você pegar o card e quantidade de falar chance que ele passes, cria. isso, passes para oportunidade de gol. Se você fosse esse, porque quando você fala assistência, é quando o cara que recebeu o passe fez o gol. Quando Mas se se você pegar. transforma, né? Quando se converte. Converte em gol. Mas se você pegar, tipo, um passe para uma chance clara. Assim, esse scout dele é muito. Ele seria apresentado como um jogador muito mais perigoso do que esse scout que já o apresenta dessa forma, com 14 gols e 14 assistências, ou seja, o passe para gol propriamente dito, em 30 partidas. Ele jogou 30 das 32 do Sport. Mas hoje, por exemplo, ele deu cruzamento para Sabino, que fez uma cabeçada e Felipe defendeu para fazer um 4-2. Como eu disse aqui, o cruzamento dele para Wanderson. Acho que Wanderson, assim, se não for o passe mais preciso do mundo, mas um carrinho ali, eu acho que o cara empurrava para as redes, tá ligado? Então, assim, ele consegue Celso, ter um volume muito acima da média de criação de jogadas. Exato, exatamente. Então, Fred, tem essa importância aí de Juba, né, como homem decisivo, né? Total. E vai se perder, né? Vai. Eu tenho ali ainda 2% de possibilidade, vejo de 2% de possibilidade de se deixar ele terminar o ano, mas seria ali só para setembro mesmo, no acerto ali com o Bahia. Né? E assim, já se falou muito isso, a página virada já foi, e agora o Sport extrai pelo menos dele nessa temporada, né, o máximo possível, mas são muitos e muitos milhões de reais perdidos, né? Porque o jogador que está jogando, se ele tem contrato, o Sport ganharia algumas dezenas de milhões de reais. Mas, enfim, É. como eu já falei, a página virada também eu não sou desses que fica voltando o tempo todo. Vai ganhar de percentual de formador. Direto não. Mas é isso, Exato, tá? exato. Um pouco me chamou, assim, me inquietou hoje essas duas coisas. Wanderson não me inquietou tanto, não. Me inquietou Gabriel ter entrado na frente de Fabrício e me inquietou o jeitinho blasé que Pedro entrou no jogo, tá? E essa perseguição desproporcional a, a, a Matheus Vargas. Eu vi alguém até comentando aqui no chat, acho que foi o Pídio. Ele falou, depois que Vargas entrou, acabaram as chegadas do Tombense. É isso mesmo. Porque Por já, isso que eu falei de quem ele substituiu, né? Porque mudou a porque configuração Vargas do entrou. time definitivamente. Vargas entrou porque Pedro resolveu que não era dia de jogar futebol, que ele era um cara para assistir. Tá? Talvez se Pedro tivesse fazendo a parte dele, nem precisasse Vargas ter entrado. Mas foi fundamental Vargas entrar naquele momento. Eu senti que Pedro estava querendo. Entrou para tentar resolver o jogo, sabe? Para colocar um ponto final na partida com um passe esticado, alguma coisa assim. Acho que ele tava, entrou numa configuração diferente da que o jogo pedia. E foi horrível, assim, foi perceptível como ele estava fora dessa configuração aí. Enfim. Vamos. Tem os superchats chegando, Celso. Tivemos alguns já. Isso, A gente vamos vai ler ir aí. passando. Começar uma leitura de superchats. Rodrigo Carvalho, nosso diretor, trouxe a primeira mensagem aqui para a tela, tá? Vitor Cabral. Jossei, preparador do goleiro do Sport, né? Jossei, desde que chegou, os goleiros do Sport têm tido falhas bizonhas. Poli, quem é esse? Saulo, Renan, Carlos Carlos Eduardo. Eduardo. Muita gente Carlos falhando Eduardo. bastante. Acho que o problema está mais embaixo, no caso, mais acima, né? Acho que do ponto de vista que ele quis falar. Está dizendo que a sequência de goleiros ruins ou
não no nível que se esperava, que o Sport tem enfrentado, pode estar relacionada com o preparador de goleiro. Veja, não tenho embasamento, né, para analisar trabalho de preparador de goleiro, porque não, não acompanho, né, e tudo, mas destaco aí alguns pontos para se reequilibrar. Poli, com ele, foi o melhor pole da história de Lampoli. Aquilo que o Lampoli pegou no Sport, aquilo é. Meu Deus do céu, aquilo ali foi uma temporada que Poli vai viver pro resto da vida. Assim, vai ter contrato, vai ser reserva de muito time aí por mais alguns anos, porque ele foi muito bem no Sport, né? E Maílson foi muito bem nas mãos, né, do preparador. Os últimos todos, né, tiveram problemas. Mas aí também, assim, Saulo, o problema é Saulo é a indicação de trazer Saulo, né? Carlos Eduardo foi muito mal. E Renan, eu acho que Renan, sabe, eu até tuitei, Celso, dizendo o seguinte, eu passei a ser um cara benevolente com o Renan. Porque eu gosto da postura de Renan em campo. Eu acho que é um cara que tem uma postura muito boa em campo. Eu acho ele um goleiro. Ele é assim, eu acho que o que você quer dizer já falhou de forma tão contundente, né? Já tomou tanta pressão que o fato de ele continuar sendo um cara emocionalmente no lugar é de se impressionar de certa forma, né? Assim. Por exemplo, eu vendo um primeiro gol hoje, é aquela história da lupa, né? Eu vendo o primeiro gol hoje, quando o cara finaliza que gira, a bola é no meio da barra. Aí Renan dá um pulo meio desguelebado ali, Aquele meio lance ele fora de chegou a rota. carimbar o passaporte para o pódio dos piores. Da reação aí. Mas o Mas segundo aí ao tempo mesmo dele, tempo, o foi, segundo foi tempo dele foi bom. muito Em bom. cima também, eu acho, sabe ali. Mas aí, exatamente, Celso. Só que aí eu vi alguns comentários dizendo isso, meu irmão, o chute foi cara a cara, pô. E Chute cara a cara outra, pode ir em aquele qualquer chute tem lugar. um detalhe. Thierry, né, que foi decisivo mais uma vez no jogo, grande jogador. Ali ele cai na enganadinha de É, Alexandro, né? Alexandro tem a frieza, acho que é mérito, de dar aquela enganada que Juba deu também, né? é muito bom. O Alessandro foi muito bem nos dois gols que ele Exato. fez. E aí Thierry cai. Quando ele cai, abre muito ângulo para Alexandro, e apesar de não ter sido uma bomba e ter sido meio no meio do gol, é muito em cima. Aí, só que aí o que é que acontece? Entra o histórico de Renan. Eu acho que Renan está Exatamente, precisando se livrar desse histórico. Eu acho que é é. isso que ele precisa, sabe? E já Porque tinha. Vive seu melhor momento, Celso, inclusive. eu Já vi concordo, alguns eu jogos sem levar concordo. gol. Vi alguns jogos sem levar gol e fez boas defesas. Salvou, veja só, salvou os 2 pontos ali. Né? Porque teve um cabeceio muito perigoso. As outras duas defesas eu achei bem assim. Se não pegasse também, aí era melhor botar um jogador de linha. Não, a do pé, eu acho que ele tem uma resposta rápida ali, porque ele, Tem, mas assim aquele como vocês chute estão de falando que o Marcelinho, chute no meio pode ir para qualquer lugar, aquele chute ali é muito mais para buscar o canto eu esquerdo do acho. goleiro do que buscar Mas o canto direito dele. aquele chute de Marcelinho que ele espalma, aí também, meu irmão, se botar aquilo ali na conta do positivo, aí era melhor coloca Fabrício Daniel e joga com 11 jogadores de linha. E taca a porra também, então o chute foi muito fácil de defender. Mas assim, tenho sido mais simpático a Renan. Talvez esteja Dito isso, exagerando, né? Dito isso. né? Talvez esteja exagerando ao responsabilizá-lo sobre o primeiro gol, mas me incomoda o chute fraquinho no meio da barra. Porque já É. entraram outros, sabe? Porque entraram outros. É claro que é um cara a cara, que às vezes o cara se prepara para um bomba e aí vem a bola fraquinha e engana, tá? Mas é isso, tá? É o histórico. É o histórico. O histórico acaba atrapalhando ele nas análises, né, do desempenho. É a lupa, né, Fred, a que você se referiu. É a lupa, é a lupa, é a Mas lupa. agora vamos Ele, seguir, infelizmente tá? não tem como Para tirá-lo, Fala, Fred. não tem como tirar a lupa dele. Não tem. Não tem. Até que ele prove o contrário. Mas demora.
é uma posição muito ingrata. É. E tem o histórico da posição e o histórico dele, né? O histórico da E posição. Jordan foi bem contra o Novo Horizontino, né? Isso vai pesar Verdade, também. verdade. Isso tudo aí acaba compondo o cenário. Vamos seguir analisando, né, o jogo a partir dos destaques individuais. Além de Renan, que outros destaques vocês trazem para o jogo? Além de Renan, positivo ou negativo? Além de Renan, a gente só destacou ele, né? A gente não colocou ele em lugar nenhum, a gente só Ele, destacou ele. veja só, como foi falado aqui, para ficar. Ele não está nem no pódio positivo, nem no negativo. Para mim também. Ele poderia ter entrado no pódio positivo se não tivesse sido o primeiro gol da forma como foi. O Fred falou um pouco aí, mas eu discordei. Eu acho que pode. A reação dele, como foi, já aconteceu outras vezes. Tipo, ele leva um gol que a impressão que passa que outros goleiros defenderiam, assim, ou parte deles, pelo menos. Mas, por outro lado, o segundo tempo dele foi bom, mas não o suficiente para nem ficar nem entre os piores, nem entre os melhores. E, de certa forma, é mais uma partida que ele fez isso, né? Tinha ido bem contra. Foi bem contra o Ceará, a parte que cabia a ele fez contra o Ceará, na volta, né? E contra o Guarani, ok. Então, assim, para uma sequência que Renan teve, na verdade, está ótimo, porque ele vinha se desenhando essas últimas partidas. Muito bem. Então, sublinhando onde Renan está, ele é só um No meio do destaque. caminho. Não é um destaque nem positivo nem negativo, mas é alguém que merece aqui a nossa observação. Agora vamos começar com destaques positivos, Fred, já que costumeiramente quando tem vitória a gente trata dessa forma. Vamos lá. Para mim, eu tenho 4 nomes positivos, tá, Celso? Jorginho, obviamente, né? Uhum. Faz 2 gols, 2 golaços, na verdade. Aliás, os 3 gols do Sport são 3 golaços. Tudo muito trabalhado, tudo muito bem feito, todas as O segundo gol foi escolhas foda. muito corretas, e o segundo gol é um golaço dele, né? Então, assim, e outra coisa, deu 2, 3 passes também para deixar a turma na cara do gol, e mostra que, assim, às vezes é uma dorzinha, parece que é só uma dorzinha, um incômodo, mas afeta muito, né? O No Sport alto teve rendimento, pô, numa o decisão, Sport pelo teve um amor de Deus. Jorginho a 40% contra o Ceará, É. tá? Era um cara muito, muito comprometido fisicamente, né? Com dores, muitas dores desde então. Descansou um jogo, já conseguiu entregar bastante na ilha, então ele foi o melhor em campo, tá? Sobretudo pelos gols, mas teve uma participação muito boa também. E aí a gente vem com 3 jogadores que merecem ser citados, tá? O meu pódio, ele é com Jorginho, Juba e Thierry, tá? Mas eu acho que Wagner Love volta, né, para os positivos. O gol perdido hoje não tira ele dos destaques positivos, porque ele jogou muito. Foi De novo. muito importante na construção, brigou pra cacete, e no final ali, dando sangue, ganhando bola, toda a bola que chega dos pés dele leva um certo perigo. Eu achei que ele foi um dos que teve um certo desleixozinho com a bola em alguns momentos da partida. Mas assim, aí é um pouco até Eu acho que pra... Fala, Fred, desculpa. Não, é até um pouco de pessoas que quando acerta, o cara aplaude, né? E quando erra, o cara chama de leixozinho. Mas eu acho que ele exagerou um pouquinho, sobretudo no primeiro tempo, em alguns toquinhos ali, poderia ter dominado a bola primeiro. É aquela coisa que eu digo, a sensação de que o jogo tá fácil demais encoraja, né, a fazer o mais difícil, talvez ele tenha excedido um pouquinho, mas eu gostei muito da partida de Love, Celso. Sabe o que é que eu achei de Love, Fred? Pode ter sido essa leitura que você fez quando você trouxe esse aspecto da postura, né? De como você está encarando o jogo. Comecei a entender que cabe também, né? Dentro do quebra-cabeça que a gente vai vendo na partida. Mas eu imaginei que podia ser o seguinte: podia ser um jogador experiente que entende que em alguns momentos você precisa dar aquele passo para trás, sabe? No sentido de vou ter tranquilidade, vou manter a calma, não vou me afobar, tal. Dentro de uma conjuntura onde ele vem perdendo gols que ele não costuma perder, sabe? Eu acho que não é a primeira vez na carreira que Love enfrenta uma sequência de uma má fase.
de certa forma, a fase em relação ao gol, propriamente dito. Porque, basicamente, todas as vezes que a gente reclamou da finalização de Love, isso foi o que tirou ele da posição de principal jogador da partida, porque efetivamente é um cara que contribui demais, de forma muito decisiva, em estágios diferentes do jogo. Então, a leitura que eu fiz foi essa, sabe? Um cara que estava tentando ter tranquilidade, não se afobar diante de um momento que não está muito favorável, e talvez isso tenha tirado ele da rotação ideal. É uma análise parecida, só com uma perspectiva um pouquinho diferente. É isso. E aí, Celso, certo. fora ele fica ali com. Mas ainda assim eu deixo ele ali numa. Quase que um empate técnico, né? Esses outros dois. Thierry muito bem, né? Deu as duas bolas do primeiro gol, deu as bolas dos dois primeiros gols, cortou a finalização perigosíssima, né? Que poderia ser o 3-3. Jogou bem, um grande zagueiro, um dos destaques do Sport na temporada, tá? E Juba eu já falei, né? Porra, Juba fez um gol, poderia ter feito mais dois, deixou jogadores da cara do gol, fez uma jogada espetacular pela direita no segundo tempo ali, espetacular, pô. Deu uma saia no cara, deu um 3 dedos assim, que Jorginho faltou uma percepçãozinha a mais para fazer aquele gol. Então o Juba é muito importante, né? Peça decisiva para o Sport, como eu falei. Eu acho até que o time consegue continuar sendo um time capaz de muita criação sem Juba. Até acho que consegue. Mas vai perder muito em refino técnico ali, em capacidade de definição, num cruzamento, numa assistência, tá? Vai despencar Então, a quantidade de chances criadas, né? Não sei. É isso que eu tô dizendo. A quantidade de chances criadas, não sei. Quando eu falo assim de chances, assim, de bolas de iminência de gol, porque eu acho que Love é muito mais participativo. Para isso, acho que Jorginho é decisivo, mas Juba faz parte desse processo. Agora, Juba é o cara que recebe aquela bolinha do lado da área e a bola vira gol. Ou a bola vira assistência. Aquela bola Essas bolas vão sumir. Isso. É por Essas isso que eu tô bolas dizendo vão que eu acho que sumir. a quantidade de chances criadas vai despencar. Vai diminuir. Vai diminuir. Eu acho que o time não vai perder a coordenação ofensiva boa, Não mas a vai. quantidade de chances vai diminuir. Não vai. Mas a quantidade de chances vai diminuir cara porque que faz o diferente e que é porque quebra Juba a linha. cria chances Isso. para além dessa coordenação ofensiva. Exato. Ele cria chances levantando bola na área, entrando sozinho pela esquerda, né? Hoje ele criou quantas? Pois é. Exato. Agora, você teve outras chances assim que não tiveram a participação dele na criação, e eu acho que isso tende a continuar acontecendo, mas é insubstituível hoje, tá? O Sport tem que quebrar a cabeça aí para trazer alguém que compense, não é que substitua. Ninguém vai substituir, exatamente. Mas você tem que trazer alguém que compense, né? Com outras coisas. Perfeito. Maestro, seus destaques positivos. Celso, não é muito diferente do que o Fred falou, não. Jorginho está 2 gols e uma assistência, voltando para o time, mostrando a diferença que ele, numa condição física melhor, pode oferecer, e sobretudo agora na segunda divisão, onde a maioria dos jogos vão ter esse desafio técnico que o Sport enfrentou hoje. Nem muito abaixo, nem muito acima. Esse é bem o padrão, esse futebol que o Tom se apresentou hoje. Então, acho que o Jorginho está bem colocado em primeiro lugar. Love e Juba, para mim, completam o pódio. Eu escolhi a escalação de Thierry, concordo, participou bem dos gols também, tirou um lance, mas também ele estava na defesa também quando o time levou o gol. Assim, ele não pode ser o único que não faz parte do processo quando o time não tem um bom desempenho defensivo, que eu acho que foi o que o Sport não teve. O Sport não teve um bom desempenho ofensivo no jogo. Mas, assim, é a mesma coisa que a gente está falando de Renan. Talvez não seja suficiente para colocá-lo entre os piores, mas da forma como aconteceu o jogo também não faz com que ele entre os melhores. E só a curiosidade de ter Love, pelo menos para mim, Love, Juba e Jorginho nesse pódio, que são os 3 principais nomes do ataque do Sport, só atualizando os dados deles aqui. Eu só não tenho o número de gols de Love de cabeça aqui, de Love e Jorginho. Juba são 30, mas o Sport tem 32 jogos no ano, né? Com 71 gols, o Sport tem média de 2,21 e em participação direta de 71 gols, são 28 de Juba, com 14 gols e
14 assistências, 18 de Love, com 12 gols e 6 assistências, e 12 de Jorginho, com 8 gols e 4 assistências. Então, assim, enquanto puder aproveitar esse trio, porque Juba tem sempre aquela coisa, se vai jogar ou não vai jogar 27 rodadas, mas querendo ou não, tá jogando a Série B até aqui, já tá dando ponto. Assim, a gente sempre falava aquele negócio, será que, no caso do Sendo Juba, vende, não sei o quê, tem que ver qual é o preço, a diferença que isso vai fazer, se 1 milhão e 1,5 milhão vai mudar a vida do esporte. Porque esse cara em campo, durante as 27 rodadas, ele vai mudar a vida do esporte para 2024, e isso já começa a acontecer nessa Série B. Então, o desempenho ofensivo do esporte acabou sendo o diferencial num jogo que poderia ter sido mais fácil que foi, mas no fim o esporte conseguiu o que precisava, que era não dar trela para o Tombense, para o azar, né, nesse jogo. Mas enfim, eu boto no destaques positivos realmente só de quem jogou do meio para frente. Assim. Defensivamente, eu acho que o esporte é uma partida, acho que Anderson vai cobrar bastante no time. Faltou, como eu falei, os gols do Tombense não são os gols... 2 dos gols que o Sport tomou contra o Coritiba. Assim, foram gols assim, onde o jogo estava correndo, o time estava dentro da área, mas uma falta de atenção de um, do outro, um posicionamento de um do outro, acarretou num cenário que não cabia naquele momento. Muito bem. Então agora vamos com os destaques negativos. Maestro, pode começar com seus destaques negativos. No blog eu só citei Everton, tá? Mas assim, geralmente a gente estende um pouco mais aqui, né? Gabriel Santos, da forma que acho que até Celso que falou, errou tudo que tentou. Assim, porque ele jogou pouco tempo, mas assim, por isso que eu acho que é por esse motivo que eu não coloco no blog. No blog geralmente eu coloco, se o cara jogar pouco tempo, só se o cara tiver um destaque muito grande. Mas assim, o cara errar tudo. Eu acabo não colocando lá porque fica parecendo que o cara está lá muito mais tempo do que ele estava. Mas aqui, como a gente consegue detalhar um pouco mais, explicar, contextualizar. Exato, contextualizar isso, perfeito. Dá para dizer que ele está assim, entre os piores. Não dá para um atacante entrar e realmente errar tudo que tem. Inclusive na reta final, o último lance do jogo foram 7 minutos de acréscimo. O Sport teve o escanteio para o Tombense, ali 48, 49, levando perigo. O Sport conseguiu cortar e dali conseguiu cozinhar o jogo até basicamente os 51. Até a bola ir para Gabriel Santos, ele não conseguir dominar para prender a bola. Aí a bola, ele perde o domínio, consegue dominar e vira um tiro de meta. E aí Felipe Garcia sai e tal, mas o Tombense já está cansado, esse lance não chega nem a virar uma finalização. O árbitro acaba, a bola já está com o Tombense ali na intermediária. Mas enfim, aquela reta final é um pouco do que foi a atuação de Gabriel Santos, assim, e não ter acertado nada, nem no momento, só prende a bola, pelo menos. Então... Toma todas as decisões erradas, pô. Ele foi muito mal nesse jogo. Como já foi dito, Pedro Martins também não acrescentou, Ronaldo jogou melhor do que ele. Isso fala muito sobre a atuação dele. Wanderson acho que não fica entre os piores, não. Eu acho que eu encerro por aí. Everton, Pedro Martins e Gabriel. Filipinho entrou, achei assim, bem discreto, mas é porque os outros erraram. E não é Celso, não é o erro pela tentativa. Porque muitas vezes é aquele cara que está sempre presente, o cara tem várias características e está errando assim, no último ponto ele está errando porque amava demais, tá ligado? Não é exatamente nesse caso, é errar princípios básicos do que o cara tem que fazer. Ou seja, não está tendo nenhuma contrapartida para que aquele erro, no caso de Love, quando eu falei mais de que tipo, a finalização do Love, o cara está perdendo seguidamente os jogos, a finalização. Mas assim, o jogo de hoje, todo o resto que o cara fez transforma o gol que ele perdeu ali, a finalização, acho que foi 1 ou 2, assim, algo muito menor. Assim, quase relevante. A atuação coletiva dele foi muito, muito boa. Inclusive, quando ele saiu aos 45, eu disse, sai não, porra. Eu disse, porra, tá aí até agora, aguenta mais 2 minutos aí. E nem cabia, né? Porque o jogo ainda teve mais 8 minutos, mais 1 para 45 e mais 7 dos acréscimos. Então, realmente não cabia a permanência dele por mais tempo. Mas, enfim, no caso dos outros, como eu disse, eles não tiveram a contrapartida para que pudesse não estar entre os piores do jogo do esporte, da atuação do esporte. Muito bem. Fred, vamos debater agora... Só para citar os piores, Celso, faltou seus destaques negativos, é verdade. São os mesmos de Cássio.
Só que eu coloco o Everton em terceiro, apesar do erro. Eu não me conformei hoje com Gabriel e Pedro. Não me conformei. É foda. Everton, assim, Bom, é porque ele dá o terceiro gol, o segundo gol, assim, ele dá. Mas é um cara que não jogou mal a partida inteira, não. Foi bem na frente, acertou um chutaço na trave, tá? porra, Gabriel foi é o foda. pior em campo, disparado. Gabriel, assim, eu perdi a paciência, tá? Perdi a paciência. Já vinha sem paciência, Gabriel, Fred, detalhe. ele entrou naquela de. Ele erra a decisão e erra a E execução. aí, Ele erra Celso, o eu que tem vou, que fazer e erra como fazer. aí eu vou chamar um pouquinho pra mim, tá? Porque eu vi, eu não vi ninguém começar a colocar o dedo ali como eu fui colocando. Já uma, duas, 3 semanas antes da final da Copa do Nordeste, eu falei, esse cara, cada dia cai o rendimento, não faz nada, entra em campo, não faz nada, não faz nada, não faz nada. E me Verdade. preocupava ver que nada acontecia, né, para que ele perdesse a posição. E aí eu lembro muito daquele debate do jogo contra o Novo Horizontino. Eu lembro muito do jogo do Retorno do Novo Horizontino. Porra, ele jogou mal, mas será que foi suficiente para ele não ser usado quarta? E eu mesmo entendi que não foi suficiente. Ele vai acabar sendo usado quarta e foi usado quarta. Eu só espero que ele saia do fim da fila, porque hoje eu prefiro ver a placa com o nome de Kaique. Bronca. E eu Eu prefiro concordo. ver. Sabe por quê, Celso? Não tá aí treinando, não tá na porra do clube todo É, dia. Então chegou a ver. Veja só, uma posição ele ganhou. Ele é. ganhou a vez. Bota ele. Bota Kaique. Bota Kaique. Pra fazer nada, esse cara não fez nada, bota Kaique. Aí Kaique joga muito mal, pronto, perde de novo pra Gabriel. Sinceramente, sabe? É Labandeira e Edinho do Mundo Invertido. É. Não, tu tá falando que tem o Fabrício, eu já falei, Fabrício é a primeira opção, pô. Fabrício eu nem discuto, Fabrício eu acho ótima opção. Acho um absurdo não ter jogado hoje, tá? De fato. Mas imagino que vai jogar contra o Ituano, né, e contra o São Paulo. Acho que agora é o momento de a gente falar justamente sobre isso, né? Para a gente entender como é que vocês imaginam que o esporte vai para esse jogo contra o Ituano, né? Porque por mais que a gente esteja falando aqui que o esporte virou a chave, né? Daquela sequência de jogos decisivos, tal, na prática a gente vai ver o time ainda com os jogos decisivos na Copa do Brasil e numa sequência de fato aí, né? Cronológica, o esporte tem Ituano no domingo e no meio de semana pega o São Paulo no jogo de ida da Copa do Brasil. É o caso, Fred, de poupar, né? É o caso de ir com um time misto, de mandar um time todo reserva e focar 100% no São Paulo, já que conseguiu mostrar que vai ser competitivo na Série B? Celso, para mim, é força máxima contra o Ituano. Certo. E contra o São Paulo. E contra o São Paulo. E contra o São Paulo. Força Veja máxima e só, pronto. Foi força eu máxima a acho que isso vida não chega a ser um toda. debate, não. Porque se isso for um debate no sentido de ser uma possibilidade real, seria uma incoerência em relação a É. tudo que Ederson fez até aqui, E ele já Fred. falou da coletiva que já sinalizou que é força máxima. Nos dois jogos. É. Na verdade, ele falou só sobre domingo, né? Mas óbvio que ele vai com força máxima contra o São Paulo em casa, né? É Exato. porque a única diferença, Cássio, entre o Ituano e os jogos do estadual é que tem a viagem, né? E o jogo é 8h30 da noite do domingo, significa que o time não treina nada, né, pro jogo Mas ao contra o São contrário de Paulo. outras viagens, Itu é pertinho de São Paulo. Assim, É, então, assim, você pousa em São Paulo, pega um ônibus da estrada é pertinho para lá. Deslocamento, nesse caso, não é aquele que o cara pousa em Guarulhos ou Congonhas e lá faz uma conexão com um voo regional, depois pega. Esse é um deslocamento mais curto. Você pode até durante a partida estudar, sei lá como é que vai ser esse jogo com o Ituano. Geralmente é difícil, o esporte geralmente leva fumo lá, só para deixar claro. Né? Historicamente não é um jogo simples para o esporte. Eu vou perder 4-1 no passado. Mas assim, por tudo que foi o esporte esse ano, eu não passa na minha cabeça que não seja titular nos dois jogos, não, Fred. não, tem que ser titular nos dois jogos, assim. E veja só, e o jogo de São Paulo, você nunca vai ouvir de mim, tirando o estadual, algo como, porra,
Vamos abrir mão. Abrir mão não existe isso no futebol. Não existe. Tirando estadual, que aí pode abrir mão do que quiser, que eu não ligo. Mas nos outros torneios, não. E o jogo de São Paulo? Os caras vão querer correr demais, porra. Pelo amor de Deus. Sabe? Então dá tudo contra o Ituano e dá tudo contra o São Paulo. E o que sobrar, usa contra o Botafogo. Administra. Meu irmão, veja só. O jogo contra o Botafogo foi pro sábado. Tá? E dá pra jogar também. Contra o Coritiba, como era um jogo, um confronto mais equilibrado, havia de só dá para buscar uma cota aqui e tal. E conseguiu. Contra o São Paulo, da forma como está hoje, né? Assim, o Sport é de franco atirador, pô. Se passar, fantástico. Volta para as quartas de final depois de 15 anos, bota 4.300.000 no bolso e, meu irmão, segue animado. Se for eliminado, não sendo atropelado, naturalmente, né? Mas assim, sendo do jogo, da forma, meu irmão, foco na Série B e tal. Agora, isso, quando acontecer, você, no caso, o Sport, você não pode fomentar esse caminho, essa facilidade para o São Paulo. Cabe ao Sport endurecer o máximo possível o confronto. Se não der, beleza, não deu paciência. Mas assim, dá para jogar, o Sport já está com 32 jogos, já é um número até elevado, mas assim, o que era para poupar, o treinador não poupou. Então, assim, não vai ser contra o São Paulo, que não faz nem sentido. É isso que eu falo, o trabalho desse não faz o menor sentido de se debater. Olha, será que vai poupar? Pô, seria muita incoerência por todo o trabalho que ele fez até aqui. Mas com o São Paulo ninguém tá cogitando, não. Com o São Paulo é força máxima. Não, veja só. Na verdade, não. Eu acho que nessa situação, se fosse para poupar, eu acho que é mais fácil. Apesar do que o Fred falou, seria contra o São Paulo. O foco do esporte não é a Copa do Brasil. Eu que estou dizendo que não pouparia. O foco do esporte, para mim, é tipo, se fosse os velhos escolheu que a gente faz, ó, o esporte terá que poupar. Vamos fazer assim, o esporte terá que poupar. Terá que poupar. Não seria, para mim, não seria contra o Ituano, tá? O foco do esporte é a Série B. Se fosse o escolha ou morre, fosse o escolha ou morre, eu não pouparia contra o Ituano. Eu também. Só que o que é Anderson nesse ano, ele não há o debate real, melhor dizendo, de que ele irá poupar, porque ele não faz parte do trabalho dele. Na verdade, se isso acontecer, será uma grande surpresa. Ele não faz isso. Então, deixa eu só perguntar o seguinte, Fred. Vai com força máxima mesmo? Vai ter um desfalque aí na linha Eu não vi a baixa? coletiva, né? Eu já estava aqui. Eu não vi a coletiva, mas pelo que foi falado aqui no Twitter, é força máxima mesmo. Quem tiver até na lateral esquerda. Veja, é para entrar no assunto Igor Cariús. O Sport está na contramão de todos os outros clubes. É impressionante. Ou de quase todos os outros clubes. Está na contramão. Mas eu não estou aqui também de julgador do que é certo e do que é errado, não. Porque me incomoda um pouco, sabe? Condenar, entre aspas, naturalmente, né? Mas o cara não foi só citado, não, Fred. Eu sei. Veja só. Tem uma escala, e a escala não é. Mas eu entendo quem acha que o cara tem todo o direito de se defender e não deveria ter sanção enquanto isso. Mas inegavelmente o clube está na contramão. O ponto não é esse. Por exemplo, Camila Alves, repórter do GE, conseguiu entrevistar o presidente do STJD, Otávio Noronha. Foi uma boa pergunta. Se havia já ali protocolo, estava perto de ter uma suspensão preventiva para jogadores que sejam que eventualmente tenham a denúncia oferecida, né, pelo Ministério Público e tal, pela investigação, e que no momento não tinham. A resposta dele, que no momento não tinha, ou seja, não tem problema. E, obviamente, se eventualmente tiver, o cara não vai ser escalado. A questão é que não tinha, tipo, na noite desse dia 10. Se isso continuar progredindo, me parece meio improvável de que isso não aconteça. E caso isso aconteça, seria nesse momento basicamente o único jogador desse porte que o clube
precisaria de uma posição do STJD para fazer alguma coisa. É foda. Não, eu acho que o Inter Não, mas tirou o Maurício do jogo de hoje, mas disse que voltaria a utilizá-lo durante a semana, né? mas os casos não, repito, os casos não são iguais. Tipo, né? É. Tipo, os casos não são iguais. Tem casos e casos, pô. Tem caso, o cara é réu. Mas Assim. o de Igor Cariús não tem ainda, pelo menos não foi vazado, falas dele, né? Tem fala de outras pessoas dizendo que ele recebeu. Né? Ele não é como o Eduardo, que tem falas, o próprio celular dele foi, ou como Eduardo, como Fernando Mas veja Neto. só, Né? quando explodiu também não tinha o print de Eduardo, não, pô. Aí explodiu agora. Sim, mas eu tô Assim. falando de hoje, eu tô falando que já veio à tona, né? Ok. Quando explodiu, o Eduardo também não foi vetado do Santos. Ele foi vetado do Santos essa semana, né? Veja, Mas, Fred, veja só. Fred, eu tiraria, tá? Eu tiraria eu numa decisão tiraria. minha, porque eu não. Não é nem rescisão nem nada, não, mas tiraria. Tipo, veja só, porque Não, é rescisão aquela nem mesma pode, lógica. né? Claro, é aquela mesma lógica. Que a gente até falava Eu acho assim, que atrapalha o porra, foco, sabe, tá velho? Eu todo acho mundo que errado. Tipo, tá todo mundo errado. Natan jogou, tá, Cássio? Quer dizer, não entrou em campo, mas estava no banco hoje no Grêmio. Não, esse aí, velho. Que inclusive até eu cheguei a ver o debate entre Grêmio e Inter, que foi justamente isso. Um completamente pela investigação imerso na história, não foi vetado, e outro citado em uma escala menor, foi já não entrou na partida. Né? Foi bem confuso. Mas é isso, assim. Eu não tô aqui para. Se todos os clubes estivessem utilizando esses jogadores ainda, eu também não sairia pegando a bandeira e dizer que tem que tirar eles, não. Tá? Agora, detalhe, tá? Detalhe. Se a investigação seguir, as provas forem contundentes e a condenação vier, nesse caso, eu defendo uma pena duríssima, mas assim, se não for banido para sempre do esporte, coisa de no mínimo 2 anos. Se for do pensar em dar esporte, uma aí você tá segunda falando da chance, modalidade, né? Do futebol, né? do futebol, se se for pensar em dar uma segunda chance, É. pelo menos 2 anos. E E aquela Mas normalmente é coisa, assim, assim, mesmo, né, Fred? e Até na hora que o porque cara. Mas se for 2 anos, quando o cara voltar, aí o clube vai ter que ser. Qualquer clube, né? Vai ter que ser muito picareta para contratar jogadores com esse mas histórico. aí, meu Deus do céu, né? Você contratar um cara que comprovadamente se vende dessa forma, aí. É foda, é E muito aí, difícil. Eu e acho aí, que eles quando a têm gente que fala ser. do esporte, é o seguinte: é que mais do que se vender e prejudicar o clube e aí ingressar em toda essa questão macro que vocês estão trazendo, que é o mercado, a confiança, a credibilidade, e que certamente serão fatores caso os desdobramentos caminhem por onde a gente está imaginando, há também um, um golpe muito duro em um mercado muito maior que é o do esporte, o do futebol. Né? Você tá fazendo com que uma cadeia complexa, né, que envolve uma série de atores econômicos aí, desde os que estão diretamente ligados ao aspecto esportivo, até as outras cadeias econômicas que vai atingindo. Se você colocar um dos protagonistas, que são jogadores, como alguém suspeito de que a lisura do jogo e, consequentemente, de toda essa cadeia, ela pode ser comprometida, porra, é isso que me leva a entender que tem que ser uma punição exemplar com o peso da modalidade, com o peso do esporte, né? Fazendo valer aí de forma a dar um exemplo para que isso não se repita. E Pô. eu acho que da forma como está sendo visto até nesses dois agora, prismas aí. está sendo visto até agora, já está sendo tratado tudo com gravidade e tal, mas eu acho que até com um pouco menos ainda do que está sendo mesmo. Não, foi só cartão amarelo e tal. Veja só, em um dos casos, o print do cara, o cara fala que deu uma butinada em Juba para dar o amarelo. Aí numa dessa, ou seja, numa dessa para o cara cumprir o acordado,
o cara deixa outro jogador lesionado um mês, pô. Mas Tá o ligado assim? foda desse caso de Fernando Neto é que a torcida do Sport tá revoltada. Assim, tá vendo como são as arbitragens? O cara fez de tudo, porra, e não foi expulso. A torcida do Sport tá Não, revoltada com o mas árbitro. veja só. Mas nesse caso a gente tá falando, que o cara só amarelo, como se fosse amarelo, foi só xingamento, não sei o quê. O cara atrasou o jogo, jogou a bola, não sei o quê. Porra, não, tem cara que tá dando. Tem cara que tá dando assim. Tá usando a violência assim e ligou foda-se se o companheiro lá, o Mas isso adversário, os mas o caras companheiro de fazem já no trabalho. dia a dia. Essa questão eu acho até menor. Não, eu não acho não. Eita, Não pô. acho não. Porque Não acho menor. os caras Não acho fabricam, menor batem não. pra caralho já, Não batem, acho menor machucam, não. Não isso acho é. menor não. Não acho menor porque aquele carrinho que o cara deu não foi para desarmar a Juba e dar um prosseguimento à jogada. O cara que fez aquilo ali para cumprir um acordado, pô. Sim, mas assim, não, Como veja assim só, sim, numa Fred? falta de amarelo. Não, eu não acho que. Eu acho que o problema é gravíssimo, Meu mas irmão, tu tá esse ponto jogando aí eu acho. bola, tu tá levando. Veja só, veja Eu só. acho que essa parte. Tanto que ninguém se machucou por causa dessas Veja jogadas, mas só. assim. Mas é isso que eu tô falando, é isso. O cara tá jogando bola e de repente tu leva uma porrada depois tu vai saber, meses depois, que aquela porrada que tu levou, o cara tava nem aí pra te desarmar, porra. O É cara uma tava rasteira, recebendo uma para isso, né? porrada. O cara tava É. recebendo para aquilo. Bicho, Mas às vezes o cara tá pode se recebendo machucar, para Fred. bater jogando bola mesmo, né? É, Exatamente, pô. exatamente, né? Isso que eu tô falando. Tem cara que entra pra bater, pô. Tem cara que entra pra bater. Independentemente de tá, de É, aposta ou Então é não, né? algo menor. Então, Essa questão de violência eu acho menor. Eu eu não acho que acho, assim, mas enfim. Na é, verdade, eu acho nem um pouco, mas enfim, cada um tem eu uma acho opinião. que. Até porque poucos, eu não vi quase nenhum ali que foi pra expulsão, né? Foi tudo pra amarelo. Agora, detalhe, se o cara foi expulso, não vale não, tá? Se o cara entrar pra tomar amarelo, se for 2 amarelos, vale. Mas se ele entrar pra tomar amarelo, exagerar na dose e for expulso do vermelho, o cara os apostadores não ganham, não. Agora, eu não vejo outra forma, sabe, de se moralizar isso que não seja com uma punição assim absolutamente forte, tá? Eu não tenho base jurídica para dizer se o banimento é possível. No tênis foi, a gente sempre traz o caso de Feijão, né, que é um brasileiro, está muito próximo de nós, é um cara que foi número 1 do Brasil, que foi 69 do mundo, e que não pode entrar em um torneio de tênis, nem como público, ele não pode pagar para assistir um torneio de tênis, tá? Se ele for identificado dentro de um torneio de tênis tendo comprado o ingresso, ele é retirado. Ele não pode ser técnico, ele não pode ser convidado, ele não pode fazer ação comercial, ele não pode comprar o ingresso e ver um jogo de tênis da ATP, tá? O cara foi execrado, É isso que eu tô marginalizado. falando, Fred. É porque você E eu acho que prejudica tem uma que ser cadeia assim. muito maior, pô. É muito confuso, porque assim, ao que parece, né, no caso, que é até o caso da pergunta que a gente volta para Igor Cariús no esporte, né? Foi assunto na transmissão, né? E Anderson disse que não falou com o jogador, é óbvio que deve ter falado, tá ligado? É óbvio que deve ter falado. Mas no caso do esporte, eu não consigo falar em todos os casos, parece que o grupo abraçou, né? Cariús, né? Ontem foi publicado, eu não lembro, não sei se foi no Instagram de algum jogador, né? O pessoal na concentração, né? Na hora das orações, cada um com as Bíblias ali, Cariús com eles. Eu me Veja, abstenho. Me abstenho. eu acho que é assim, é muito perigoso, né? Se o grupo abraçar, porque veja só, é o que eu falei. A gente ainda não tem na mão postado, publicado provas tão contundentes de Cariús quanto de outros jogadores. Porém, ele é citado diretamente como parte de já ter recebido, de estar na conta, já várias frases sobre. Não tem ele, como tem Eduardo, como tem Fernando Neto. A gente não tem ele escrevendo, mas tem ele Não, sendo citado. veja, não tem isso vazado ainda, pô. Mas É o que eu se ele falei, está que se correto, tornou talvez público. Sim, talvez lógico. é só. Existe algum respaldo, né, para o cara ter. Claro, claro, Então, veja só. Mas pode ser o respaldo dele. Veja só, cara, só em estar em outras mensagens que ele recebeu, para mim, já tem que ser indiciado e investigado. Investigado ele tem que ser, sabe? Mas me preocupa um pouco o abraço, né? O esporte
né, protegendo muito o jogador, né, juntando ali até. Eu li em algum lugar, né, os advogados dele foram contratados junto ao esporte, tá? Porque assim, vamos ver o que vai se tornar público dia após dia. Se amanhã, se depois vier a público conversas de Cariús tão claras como foram as de jogadores já aqui citados, eu acho que você tem que ir mudando a postura, tá? Lembrando que a Polícia Federal foi solicitada pela CBF, pelo presidente da CBF, e prontamente a decisão foi acatada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, já respondeu, a Polícia Federal será acionada para entrar nessa investigação sobre o esquema de manipulação de resultados, da forma como começou o Ministério Público de Goiás. E eu acho que tem que ser, como eu falei, tem que ser com o maior aparato possível em relação a isso, em relação à investigação, tem que ser utilizado. E se tiver algum jogador aí, meu irmão, nem adianta muito apagar a conversa, porque, meu irmão, se a justiça mandar derrubar o colo, tá na nuvem, o cara consegue recuperar. Isso tem que passar um pente fino, tem que passar realmente um pente fino aí, porque a gente viveu uma noite onde todos os cartões amarelos foram alvo de gracinhas, assim. Todos os jogos. Cara, o Bahia tomou um cartão amarelo, se não me engano, com 2 minutos, 3 minutos, assim. Danou-se, meu irmão. Já. Precisava ser. Mas assim, foi no jogo normal. Mas assim, aí virou a gozação. Porque o brasileiro sempre faz piada de tudo, né? Assim, teve o de André, né, do Fluminense, que levou mas reclamação e depois mas foi que tá. expulso. Aí, porra, faz até. É além da conta da falta de inteligência, no caso, se fosse. O ponto. Não, agora, nesse momento, tá super seguro. Eu tenho certeza que não tem ninguém agindo em esquema nesse momento, né? Exatamente. Foi só vacilo do cara mesmo. Mas o ponto é que isso, todo mundo vivia essa noite de piada, assistindo seus jogos e todos os cartões sendo vistos dessa forma. Mas não dá para o futebol ser desse jeito, pô. Não dá para o cara tomar um carrinho agora ou uma reclamação porque o cara realmente ficou destemperado ali por aquele lance e você passar a achar que aquilo só está acontecendo porque o cara está vendido. É foda. Então, assim, não dá para... O Brasil, se eu não me engano, tem entre 10 e 11 mil jogadores profissionais. Porra, tem cara que joga só 4 meses no ano, jogos estaduais, o resto do ano fica fazendo bico, fica jogando até de forma amadora ou semi-profissional, ganhando um bico aqui, outro ali e tal. E a gente tá vendo esse esquema com jogadores que jogam a Série A, porque são jogadores que jogam assim, no funil do máximo que se pode conseguir num emprego no Brasil, esse emprego no Brasil, e os jogadores estão ali envolvidos nas séries A e B, mas sobretudo os que estão na A. O funil é técnico e econômico e o cara ainda está fazendo parte. Então, imagine divisões, as divisões inferiores, enfim. Eu acho que tem que passar um pente fino, porque supondo que tenha o número agora está 15, 20 jogadores, vamos supor que sejam 50, 100 jogadores. Porra, se você tem 10 mil, não dá para 9.900 jogadores passarem o resto de suas carreiras sendo apontados como vendidos, como jogadores suscetíveis a esse tipo de coisa, porque 100 cretinos fizeram isso. Então, é muito importante que tenha... Só concluir, né? É importante que tenha essa investigação que... Eu estou dizendo que todo mundo... Um ou outro pode escapar. Crime tem disso, né? O outro pode escapar. Mas, ao mesmo tempo, essa investigação vai fazer com que o cara tem que ser... Não tem que ser só burro. O cara não tem que ser só mau caráter. O cara tem que ser uma palavra que ainda nem existe, talvez, ainda para dizer, tipo, vai ter as pessoas que serão presas, indiciadas, sei lá o quê, vai ter um pente fino, vão ter novas regras. E se depois disso tudo o cara ainda for suscetível a esse tipo de coisa, aí... Spoiler, vai ser. Sim, aí o cara é banido e tal. Se já não for. Uma coisa importante que no meio disso eu li numa reportagem hoje, eu achei interessante. A CBF, desde 2017, já trabalha com a empresa... Sport Radar. Com a Sport Radar, né? Que é uma empresa suíça. Fred, essa empresa, você sabe quem é, né? A Sport Radar, ela é a empresa que fornece as
cotações de todas as casas de aposta do mundo, Exatamente. certo? A Sport Radar, ela tem disparado o maior banco de dados, estatísticas do futebol. A quantidade de ferramentas e de material humano que ela tem para ser isso aí é gigante. Isso é o modelo de negócio da Sport Radar. A gente imaginar que se o mundo das apostas é algo milionário, dentro de algo milionário que é o mercado do futebol, você imagina você ser o principal fornecedor do principal produto de todas essas casas de aposta. Então é um negócio gigante. A Sport Radar, ela tem conexão direta com todas as polícias federais e seu equivalente fora do Brasil, no mundo. Ela tem uma conexão com a Polícia Federal, onde qualquer movimentação diferente, e é isso que eu estou dizendo. O que é diferente? O diferente vamos falar de algo que a gente está debatendo agora, cartão amarelo, o mercado de cartão amarelo. Por mais que a gente ache que porra, é um negócio que fica numa zona cinzenta ali, e de fato fica, a Sports Radar, por movimentar, por estar observando essa quantidade absurda de jogos, ela tem, com muita clareza, uma curva, certo? Onde o mercado, qualquer mercado que você pensar, ele funciona dentro de determinada curva. Qualquer coisa que sai dessa curva é acionado um sistema que trava as apostas de todos os sites que estejam fornecendo a cotação daquela partida em questão. Então, tem um sistema de segurança que trava aquilo ali. O que não impede, obviamente, que a galera tente, que a galera faça. Até porque, uma vez que a aposta foi feita, ela precisa ser paga, né? A casa de aposta, ela vai ter que pagar o esquema. A casa de aposta pode travar ela até antes da partida iniciar. Você pode negar a aposta e devolver. Exatamente. Se achar que a movimentação é muito suspeita, previamente, antes da partida, do primeiro segundo de jogo, a casa de aposta pode cancelar a aposta. Exatamente. A aí, partir Celso, dali, percebeu depois, o jogo começou a rolar. Aí já era. O que acontecer, a casa de aposta vai ter que pagar, porque a moeda, o produto da casa de aposta, no fim das contas, é a credibilidade. Exatamente. De que ela vai honrar com o compromisso que está sendo acordado ali naquele contrato. Então, essa é a questão da Sports Radar, e esse é o envolvimento dela em todas essas investigações, é de fornecer as informações, fornecer os dados e alertar quando tem qualquer movimentação suspeita. Né? Aí a Sport Radar, Celso, em 2002, identificou 139 partidas no Brasil suspeitas, tá? Essas partidas são confidenciais, existe um acordo de confidencialidade, a CBF não pode revelar, só que dessas 139, só 17,5% foram na Série A. Né? A maioria foi na segunda divisão, terceira divisão, né? E em torneios menores estaduais, por aí vai. O que são essas partidas? São partidas onde a Sport Radar identifica movimentação financeira suspeita. Isso. Tá? Porque é dessa forma que pega. Exatamente. É dessa forma que pega. Mas a análise é que esse esquema que está em curso, ele surpreende um pouco. Né? Porque esses jogos saíram um pouco do... Essa linha de apostas que é feita parece... pulverizada, né? Pulverizada, né? E essa linha de apostas, ela não foi toda captada. Porque você pode ver alguns prints que circulam, né? Os caras botam 100, 200, 300 reais e ganham 140 mil, tudo. Isso, exatamente. Né? Mas aí o cara fala, tem um printzinho que fala assim, vezes 20, né? Como se o cara tivesse feito aquilo 20 vezes. Mas a repetição, a Sport Radar pega também, tá? Também. Se 20 pessoas ganharem 140 mil limitador de aposta aposta, já. Automaticamente você não pode apostar qualquer valor que você imagine na aposta, não. Os sites de aposta ele já tem também um limitador para cada configuração. Dá uma travada ali que também é uma forma, como se fosse um mecanismo de segurança, né? Porque é como a gente falou, uma vez que a aposta foi efetuada, né?
o jogo começou, aí, velho, com a bola rolando é difícil. Você simplesmente não pode voltar atrás, tem que honrar com o compromisso ali do que foi feito. Então tem também esse limitador, que é uma forma de você estipular um teto, né, para o prejuízo que a casa pode tomar. E aí, assim, né, como o pessoal até fala no site, assim, alguns sites de apostas muito pequenos que a galera faz isso, né, que fogem dessas grandes empresas. Isso. E teve aquele debate que a gente teve também, que a citou, eu tuitei hoje sobre isso a partir de algo que Capello colocou, né, que está sendo estudado, inclusive, assim, restrições de aposta nesses mercados menores, né, que são os mercados de lateral, de cartão amarelo. E aí, né, perfis ligados à aposta, absurdo, só leigo defende isso, não sei o quê. Pô, leigo, na verdade, é assim. Tem pessoas que não colocam, né, esse, as dicas de aposta, esse universo que eles vivem em primeiro lugar, né, que a gente vai tentando fazer uma análise global. Né, porque para quem aposta todo dia, esses mercados são interessantes. Né, e eles defendem que a lisura que faz com que seja interessante, isso é verdade. Né, quem não tem envolvimento com isso, todo mundo, toda a cadeia é prejudicada. Agora, por exemplo, eu recebi uma resposta no Twitter que na França, com a regulação, isso aconteceu. Lá não pode entrar cartão amarelo, tiro de meta, né, lateral, essas apostas menores. Tá? É claro que uma casa lá de Bangladesh vai deixar apostar. Beleza, você vai lá e aposta na casa de Bangladesh. Exato. Mas eu acho que a regulação ela pode proteger sim alguns pontos. Já tem casas de aposta que já tem vários jogos que não oferecem tantos detalhamentos, né? Casas de aposta que Isso. são mais cuidadosas, né? Só deixam jogos muito grandes, porque, por exemplo, um jogo da final da Champions League, você bota o amarelo. Ninguém vai corromper um jogador da Champions League para tomar o amarelo, né? No final de Champions Exatamente. League. Né? Mas os jogos menores já não tem muito isso. Por isso que eles têm que chegar na Série A e na Série B, porque ninguém vai colocar amarelo em jogo de quarta divisão, terceira divisão, né? Que ninguém tá nem transmitindo, ninguém tá nem vendo, ninguém tem nem ideia de É. absolutamente Não, nada. e porque assim, aí realmente vai ficando mais vulnerável, mais vulnerável, mais vulnerável, e como a gente sempre diz, né? As casas de aposta, né? As empresas, elas perdem muito, pô. Esse golpe, na verdade, é para tirar dinheiro delas. Exato, que é isso que eu É. falo. Quem paga esse esquema aí, quem banca o esquema é a casa de aposta. Quem Então ela banca no precisa. sentido de quem perde, né, Celso? Quem banca Quem parece que está perde. financiando o esquema, né? Não financiando o esquema. Quem perde É, nesse esquema aí, a vítima que paga o, o, o resultado aí do esquema é a casa de aposta. Né? isso. Então é isso.